Olá, sabe uma coisa curiosa? A gente está cercado de transformações o tempo todo, de verdade. Pensa só, do café que a gente toma de manhã até o sol que se põe, o mundo não para de mudar. E é exatamente a ciência por trás disso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, olhando assim de primeira, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Gelo derretendo, uma planta crescendo, um fósforo pegando fogo, o que une tudo isso? Bom, acontece que a ciência mostra que, no fundo, todos eles estão falando a mesma língua. É a língua da transformação. E a palavra-chave para a gente entender esse mistério todo é fenômeno. E olha, não é só uma palavra chique não, tá? Pensa nela como uma ferramenta. É a ferramenta que os cientistas usam para descrever qualquer coisa que a gente consegue observar e, o mais importante, explicar. Ok, então com essa ferramenta na mão, bora mergulhar mais fundo nisso. A gente vai decifrar o que a ciência quer dizer de verdade com o fenômeno e como isso ajuda a gente a colocar um pouco de ordem nesse caos de mudanças que acontecem o tempo todo. A definição, na verdade, é bem direta. Se dá para observar e se dá para descrever com a ciência, então é um fenômeno. Simples assim. E olha que legal, a origem da palavra, lá do grego, phenomenon, já entrega o jogo. Significa algo que pode ser visto. É tudo aquilo que se mostra para a gente. E para facilitar nossa vida e organizar o pensamento, os cientistas dividiram esses eventos em 3 grandes categorias. É como se a gente ganhasse 3 pares de óculos diferentes, sabe? Cada um mostra o mundo de um jeito especial. Então vamos lá, começando pela primeira categoria, as mudanças físicas. Gosto de pensar nelas como os metamorfos da matéria. Sabe, eles mudam de aparência, de forma, às vezes mudam drasticamente, mas a essência, aquilo que a coisa é de verdade, continua ali, intacta. E aqui, gente, está a regra de ouro dos fenômenos físicos. A substância não muda. É isso. A matéria pode virar líquido, pode virar gás, pode ser cortada, amassada, mas a composição dela, as moléculas, continuam iguaizinhas, sem tirar nem pôr. E a gente vê isso o tempo todo no nosso dia a dia. Olha só, o gelo que derrete vira água, mas continua sendo H2O. O papel que a gente corta continua sendo papel, só que em pedaços. Dissolver açúcar na água, o açúcar e a água ainda estão lá. Quebrou um copo, continua sendo vidro. Em todos esses exemplos, a substância principal não mudou nadinha. Ok, então se as mudanças físicas são sobre mudar a roupa da matéria, o nosso segundo tipo é sobre mudar a alma dela. É sobre mudar a identidade. É aqui que a mágica acontece de verdade. Bem-vindos ao mundo das mudanças químicas, onde uma coisa vira outra, completamente diferente. Aqui a história é outra. Um fenômeno químico mexe na essência da matéria. A gente está falando de uma reação química de verdade. Aquilo que a gente tinha no começo, que os cientistas chamam de reagentes, se transforma em algo totalmente novo, os produtos, com características próprias. Mas como a gente sabe que rolou uma reação química? Bom, é como se a gente fosse um detetive procurando pistas. Mudou de cor de repente? Começou a soltar um gás, umas bolinhas? Esquenta ou emite luz do nada? Opa! Esses são sinais claros de que uma substância nova acabou de nascer ali. E isso, de novo, está em todo lugar. A gasolina queimando no motor do carro, o ovo que a gente cozinha e fica sólido, até aquela ferrugem chata que aparece no portão de casa. Tudo isso é uma substância nova sendo criada. Pensa bem, o ovo cozido nunca mais vai voltar a ser um ovo cru. A transformação é definitiva. Então, para resumir, qual é a grande diferença aqui? É bem simples, na verdade. A mudança física, muitas vezes, dá para reverter. Já a mudança química, geralmente não tem volta. A gente consegue congelar a água e ter gelo de novo, certo? Mas e desqueimar um papel? Impossível. Essa é a distinção principal. Bom, agora a gente vai para o nosso terceiro e último tipo de fenômeno. E esse pega todo o poder da química que a gente acabou de ver e coloca para trabalhar do jeito mais incrível que existe dentro dos seres vivos. Estamos falando dos fenômenos biológicos. Pensa assim, tudo que a gente associa com a vida, crescer, comer, se curar de um machucado, na verdade, é um show de reações químicas e físicas super complexas acontecendo sem parar. A biologia, no fundo, é a química da vida em ação. Uma coisa não existe sem a outra. Olha os exemplos. Uma planta crescendo. Isso é fotossíntese e uma baita reação química. A digestão do nosso almoço é pura química quebrando as moléculas para gerar energia. Até um corte cicatrizando é uma sequência impressionante de reações químicas. A vida é literalmente química em movimento. Até agora, a gente separou tudo em caixinhas, né? Físico, químico, biológico.
Mas a grande verdade é que, no mundo real, eles não andam sozinhos. Eles vivem misturados, dançando juntos o tempo todo. E para ver como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo bem gostoso. Vamos contar a história do molho de tomate. Tudo começa com a semente, que vira um tomateiro e dá o fruto. Isso é o quê? Biológico, pura vida. Depois, a gente pega esse tomate e pica ele todo. Mudou a forma, mas ainda é tomate, então é um fenômeno físico. E para fechar, a gente joga na panela, cozinha, e o calor provoca uma reação química que muda o sabor, a cor, a textura e vira molho. Olha aí que sensacional! Biológico, físico e químico, todos de mãos dadas para fazer um simples molho de tomate. E essa ideia final, gente, resume tudo de um jeito perfeito. A partir do momento em que a gente consegue olhar para algo e diferenciar uma simples mudança de aparência de uma transformação de verdade que cria algo novo, a gente começa a entender o mundo num nível muito mais profundo, no nível molecular. Então, para terminar, fica aqui um convite, um desafio. Com essas ferramentas que a gente viu, dá uma olhada ao redor, agora mesmo. O que está acontecendo? O vaporzinho subindo do café, a luz da tela que ilumina o ambiente, a nossa própria respiração. Que tipo de fenômeno é esse? Físico? Químico? Biológico? Fica claro que a ciência está em todos os lugares. A gente só precisa aprender a observar.